Boa noite a você que está nos assistindo. Aqui é Luiz Dourado, dia junho. Vou fazer com vocês hoje esse evento, os 3 pilares para a sua independência financeira com segurança. Bem, primeiro eu vou falar um pouquinho para vocês sobre quem eu sou. Sou o criador do Investe Agora Educação, mais recente agora em 2020, focado em auxiliar pessoas a investirem melhor. Também estou atuando como assessor de investimentos da XP, no escritório Ação Brasil, atuando com assessoria personalizada, eventos, cursos e palestras sobre finanças e investimentos. Desde 2018, me tornei especialista em finanças, fui o criador do blog História de Investidor, de 2015 a 2017, falando sobre finanças pessoais, análise fundamentalista, sendo que o blog ainda continua ativo até hoje, com vários textos disponíveis para você acompanhar esses assuntos. Fui professor na especialização de Ciência da Computação do CESUPA, aqui em Belém do Pará, de 2012 a 2013, tutor e professor conteudista no IFPA em 2010 e 2011, e tenho mestrado em Informática na Educação 2007 e 2009. Então, eu trouxe esse tema aqui para a gente conversar um pouco hoje, porque é um tema que eu vivencio na prática, tanto na parte boa quanto na parte ruim. O que seria essa parte boa e essa parte ruim? A parte boa é justamente a gente ver que tem muita gente já se preocupando com independência financeira desde cedo. E a parte ruim é, infelizmente, a gente também lidar com pessoas que se ressentem por não ter conseguido vislumbrar ou ter uma oportunidade lá atrás de tratar esse assunto com um pouco mais de cuidado. É aquela sensação, muitas vezes, de que você vai aproveitar ao máximo ali, a vida, os seus rendimentos, e o futuro acaba ficando em segundo plano, né? Acaba ficando quando ele vira presente efetivamente. E aí, tudo isso está relacionado a essa tão sonhada independência financeira, né? Então, tem gente que começa a pensar nisso cedo, tem gente que começa a pensar nisso mais tarde, e tem gente que não pensa nisso e acaba passando por dificuldades já em idade avançada, né? Mas o que seria essa tão sonhada independência financeira, já que a gente trouxe esse tema aqui para falar dos pilares dessa independência? Cada pessoa vai ter o seu conceito, né? E isso é natural, porque cada um tem seus sonhos e esses sonhos vão formando ali a sua lista de desejos para trabalhar para o futuro. Mas com certeza, pelo menos um desses itens aqui faz parte dessa lista. Mais tempo com a família, liberdade de trabalhar com o que gosta, viver experiências sem se sentir escravo do trabalho. Muita gente se sente escravo porque entra num ciclo ali de ter uma necessidade, acabar usando mais e mais horas de trabalho para poder satisfazer, e aí você acaba entrando numa espiral que foi muito bem relatada como a corrida dos ratos, né? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar desse termo. Mas justamente essa sensação de você estar escravo cada vez mais de uma necessidade e ter que trabalhar mais, cada vez mais para atender esse tipo de necessidade que você vai construindo ou aceitando para si mesmo. E, claro, na essência, todo mundo quer, de alguma forma, claro que cada um vai ter as suas particularidades, mas de alguma forma todo mundo quer qualidade de vida, não é mesmo? Então, esse sem dúvida é o ponto principal para constar na lista de sonhos. Só que todo sonho tem um preço, um custo. Alguns vão ser mais pesados, alguns vão ser mais leves, mas todo sonho tem um custo que acaba se traduzindo em uma meta financeira que a gente precisa alcançar para poder realizar esse sonho. E aí a gente chega no primeiro pilar da independência financeira,
que é a geração de renda. Esse pilar de geração de renda é justamente o esforço que a gente vai fazer de trabalho para atender esses objetivos. É o primeiro ponto que a gente precisa superar. E isso a gente vai conseguir o quê? A gente vai ver exatamente o porquê dessa figura de alguém se equilibrando, né? Tudo começa por aqui, na escolha da profissão, em ser valorizado ao realizar a sua profissão, valorizado financeiramente, em se diferenciar no mercado para conseguir ter um bom salário, tá? Ter organização financeira e, por isso mesmo, o equilíbrio, o orçamento equilibrado, o consumo consciente, ter poder de poupança, que é a capacidade de ganhar, de guardar dinheiro, e principalmente de uma forma consistente. Então, por que é tão importante a gente ter esse pilar de geração de renda? Primeiro, porque ele é o primordial, né? Sem ele, a gente não consegue dar vazão a nenhum dos outros, né? Mas esse pilar é justamente o que vai nos permitir começar a guardar dinheiro. É aí que a gente começa. E para começar a guardar dinheiro, a gente vai precisar de uma palavra-chave, que é equilíbrio. Equilíbrio do orçamento. É ter organização financeira. É consumir de forma consciente, fazer escolhas adequadas ao nosso orçamento, ou adequar ao nosso orçamento ao que nos é possível, viável em um determinado momento. Mas perceba que esse, naturalmente, é o pilar que muita gente já consegue naturalmente fazer. Ou, dependendo, se ainda não consegue, principalmente por esse ponto da organização financeira, é o principal ponto que precisa ser trabalhado. Muitas vezes, o problema nem está na organização financeira, mas na valorização da profissão. De repente, você ainda não se diferenciou o suficiente dentro da sua profissão para ter um salário melhor, ou de repente ainda está começando a carreira e isso ainda não foi possível, de modo que você conseguisse de fato suprir as suas necessidades essenciais de maneira equilibrada, naturalmente. Mas este é o pilar inicial. O segundo a gente vai chamar de acumulação. E a gente vai ver exatamente o que se trata o segundo pilar. O pilar da acumulação, ele tem uma relação, sim, com o guardar dinheiro, que está no primeiro pilar e a gente considera que já foi superado, tá? Mas, a partir do momento que eu supero o guardar dinheiro, o que acontece? Veja só, eu estou guardando dinheiro. Dinheiro, se eu estou guardando, eu estou pensando em quê? Em consumir algo no futuro. Eu começo a pensar em não só atender as necessidades que eu tenho hoje ali, para o meu sustento, para o sustento da minha família, para as minhas necessidades básicas, para sustentar o meu transporte, para onde eu preciso ou desejo ir, mas eu estou começando a ter uma sobra, um recurso ali que eu estou escolhendo guardar para usufruir no futuro. E aí, quando eu começo a fazer isso, é preciso que eu pense em um ponto fundamental. Como é que eu vou guardar esse dinheiro de uma forma eficiente para que ele reduza o tempo que eu vou precisar para alcançar um determinado objetivo, ou de repente, para que eu consiga identificar quanto de fato eu preciso abrir mão hoje para alcançar no futuro. E aí, isso vem a partir das boas escolhas de investimento. E nesse ponto, eu já não penso mais apenas em guardar dinheiro, mas qual a melhor maneira de transformar esse dinheiro, de fazer esse dinheiro se multiplicar mais rapidamente para que eu consiga atingir um determinado objetivo. E aí a gente vai começar a se preocupar com algumas palavrinhas a mais. Rentabilidade,
segurança, só que isso sempre dentro de um alinhamento com o perfil que eu tenho e os meus objetivos. Que perfil? Meu perfil de risco. Quanto que eu suporto de risco? Eu preciso levar em consideração, quando eu estou pensando em um objetivo, qual o meu nível de risco? Será que eu aceito perder dinheiro em um determinado momento, mas na perspectiva de que eu vou ganhar, ou que provavelmente eu vá ganhar num determinado período? Ou será que não? Para mim, o funcionamento precisa ser ali linear, né? Sempre crescente, mas desde que eu esteja ganhando de fato, né? Mas crescente, mesmo que seja devagar, mas crescente, né? Vamos pensar dessa forma. Em que perfil eu me encaixo? Isso é essencial para que eu escolha que tipo de risco eu estou disposto a correr para ir atrás de um objetivo. Agora tem um outro ponto, e aí entra um ponto bem importante, porque a acumulação em si, muita gente até já conhece. Muita gente já pensa em, primeiro, eu vou conseguir guardar dinheiro agora. Agora que eu conseguir guardar dinheiro, vou começar a investir. Mas será que eu estou fazendo isso de forma mais eficiente? Aí a gente começa a abordar alguns pontos. Previdência. Muita gente, quando começa a investir, pensa assim: eu vou começar a investir porque eu quero ter um dinheiro guardado para quando eu me aposentar. Não há nada de errado nisso. Só que, quando a gente começa também a pensar em previdência, seja ela privada ou outra forma de previdência, previdência fechada, para algumas pessoas, dependendo de onde trabalham, existe uma previdência fechada. Mas por que que você opta ou não por uma previdência fechada? Olha só que interessante. Muita gente, como eu falei, acaba tendo esse raciocínio. Eu não vou investir numa previdência privada porque eu já estou fazendo os meus investimentos. E esses investimentos vão dar conta do meu futuro no que diz respeito à aposentadoria. Mas olha só, a eficiência tributária que a Previdência traz, ela é muito significativa. Primeiro, você tem imposto de renda de 10% após 10 anos de aplicação, quando nos investimentos tradicionais, principalmente falando de fundos de investimento, você teria apenas 15%. Então, quando você for resgatar, o imposto de renda que você vai pagar num investimento tradicional é de 15%. E numa previdência é 10%. Então, isso você já começa a perceber algum ganho. Outro ponto bem interessante: portabilidade sem pagar imposto de renda. Mas antes de falar disso, veja só, muita gente deve estar pensando assim: mas eu vou investir meu dinheiro numa previdência ruim, numa previdência que rende mal? Puxa, por que eu faria isso? Só para dizer que eu tenho uma parte dos meus investimentos em previdência? Aí é que vem essa questão da portabilidade sem pagar imposto de renda. Muitas vezes você não fica insatisfeito com um fundo de investimento, você olha, avalia ali 6 meses, um ano, poxa, não rendeu legal, esperava muito mais desse fundo. Aí o que muitas vezes você faz? Você acaba resgatando, paga o imposto de renda, se você, claro, não tiver no prejuízo, né? Eu espero que não seja esse caso, mas você vai lá, paga o imposto de renda e resgata esse dinheiro e faz o quê? Aporta, investe em outro fundo ou em outro tipo de investimento. Mas só que olha só, para fazer esse movimento aí, você teve que pagar os seus talvez 15% de imposto de renda ou até mais, dependendo do investimento. E no investimento em previdência, você não teria que pagar absolutamente nada. Você poderia fazer uma portabilidade. Aí você vai me dizer, mas eu vou migrar para um outro tipo de previdência ruim? E aí a gente entra num outro ponto muito interessante. É verdade que, por muito tempo,
criou-se esse ideário de que as previdências eram todas ruins. Só que hoje, com o crescimento do mercado, com algumas mudanças, inclusive na legislação, que permite, por exemplo, já agora, fundos de investimento em previdência que sejam apenas pautados em ações, que isso antes não era possível, sempre tinha que ser apenas um pequeno percentual em ações. Hoje já houve uma abertura para esse tipo de investimento que a gente sabe que é o mais adequado quando a gente está falando em investimento de longo prazo. A legislação já evoluiu, já surgiram muitas outras oportunidades, muitas outras alternativas de investimento em previdência. Então você já tem um leque muito maior que está superando essas previdências que há muito tempo estiveram no mercado e que de fato eram ruins. Então, hoje, se você coloca uma pequena parte, ou aí quanto vai ser, né, você vai definir isso com mais calma, mas se você coloca uma pequena parte do seu investimento em previdência, você está garantindo que aquela pequena parte vai ter uma série de benefícios, que podem ser justamente essa questão de ter uma tributação menor quando comparado a outros investimentos, portabilidade sem pagar imposto de renda e uma indústria que está crescendo, além da dedução de imposto de renda quando você escolhe um plano PGBL. Tá? Então, tem aquela dedução de 12% bruto do seu valor a ser tributado em relação ao que você fez de aporte na Previdência, no caso, a Previdência privada. Então, quando você faz aportes na Previdência privada, até 12% do seu rendimento anual pode ser abatido por este valor que você fez aporte, e aí o imposto vai ser calculado sobre o restante. Então você tem uma série de benefícios que vão tornando a Previdência um mecanismo bastante eficiente. Além de um ponto que a gente está ali, até em vermelho, que é o planejamento sucessório. A gente ainda vai falar de algumas outras possibilidades aqui, mas é importante também levar em consideração a Previdência como um mecanismo de planejamento sucessório. O que é isso? É uma forma que você tem de levar esse benefício que você vai ter quando aposentado para a sua família, né, para algum beneficiário, algum herdeiro seu, de forma que ele continue a receber este benefício mesmo após o seu falecimento. Então, isso acaba sendo um instrumento interessante do ponto de vista sucessório, porque os investimentos tradicionais, eles só se tornarão acessíveis a um beneficiário ou à sua família a partir da conclusão do processo de inventário. Aí eu coloquei até uma pergunta aqui para provocar também a reflexão, né? Mas eu já invisto meu dinheiro em um portfólio de investimentos pensando em aposentadoria. Vale a pena ter previdência? Depois do que eu falei aqui, o que você pensa, né, a respeito? Vale a pena, né? Não tem nem o que colocar. Pelo que a gente já enumerou aqui de vantagens, uma parte que seja é importante que você tenha em previdência. Isso torna mais eficiente o seu processo de acumulação. Afinal, a gente está pensando a acumulação com vistas ali a um objetivo futuro. Então, quanto mais eficientes forem os seus meios para chegar lá, com mais tranquilidade, menos esforço, você chegará até esse objetivo. E aqui o outro pilar é o gerenciamento de riscos. Olha, esse ponto aqui, ele é um dos pontos que é mais esquecido do ponto de vista de integrar essas coisas que eu estou conversando aqui com você. Imprevistos sempre ocorrem. E aí, as perguntas-chave aqui que eu quero colocar para reflexão são: você tem recursos suficientes para lidar com os imprevistos? E se a sua reserva financeira começou a ser feita no mês passado? E agora, o que fazer? Vai recorrer ao empréstimo em um banco? Vai ter que se desfazer do seu patrimônio, de repente, no pior momento de rentabilidade?
Pense só, você tem ali uma carteira de ações que você já vem formando há algum tempo, pensando ali na sua aposentadoria, só que, naturalmente, essa carteira vai passar por altos e baixos em termos de rentabilidade. Imagine que ocorre um imprevisto na sua vida, a sua reserva de emergência não estava formada ainda. Alguns podem até colocar, mas era um erro começar a investir sem ter a reserva. Depende, pode ser. Mas vamos supor esse caso, você não tem ainda a reserva financeira suficiente. Começou a formar agora, e aí você já tinha algum investimento ali que estava fazendo, só que um imprevisto aconteceu. Você não só vai usar a sua reserva financeira, como também pode ser que precise acabar com o seu investimento, que era para um horizonte de longo prazo. Por quê? Porque você não cuidou deste risco que poderia acontecer. E aí, muitas vezes, essa situação em que você tem que se desfazer de um patrimônio é a pior possível. O mercado está em baixa, né? Seja mercado de ações, seja mercado de fundo imobiliário, seja um imóvel que você precisa vender, né? Seja um carro, enfim. Pode ser que você tenha que se desfazer no pior momento possível. E essas são as primeiras soluções que vêm à mente da gente, não é verdade? Só que nem sempre elas são as melhores. E nesta hora são muito úteis os seguros. Aí você pode colocar uma série de perguntas. Mas eu tenho reserva de emergência, eu preciso do seguro? Eu tenho um excelente patrimônio já, preciso mesmo de seguro? Eu tenho plano de saúde, não é suficiente? Vamos pensar sobre cada uma dessas situações aqui? Reserva de emergência, vamos lá. Vamos pensar aqui. Eu até já tinha antecipado para você esse ponto, mas olha só, e se a reserva de emergência começou a ser montada agora? Esquece até aquele ponto de investimento. Vamos pensar que você está ainda naquele primeiro ponto ali. Isso também reforça que o cuidado com os riscos, ele não é só quando a gente já tem investimentos. Ele precisa permear todo o processo de acumulação. Então, olha só, e se a reserva de emergência começou a ser montada agora? Você não tem investimento nenhum, você decidiu fazer hoje a sua reserva de emergência. Só que, para seu infortúnio, você acabou sofrendo ali um acidente, precisou ficar internado por alguns dias. Isso vai afetar a rotina da tua família, tu vais ter que gastar ali algum dinheiro para ajustar aquelas coisas, né? Eu vou comentar sobre isso um pouquinho daqui a pouco, mas veja só, a quem você vai recorrer? Talvez você vá recorrer à sua família, mas isso pode gerar outros impactos financeiros, né, que já vão além do impacto sobre a sua própria família, sobre o seu núcleo familiar. Você pode causar impactos financeiros em outras pessoas. Por quê? Porque você não cuidou deste risco. E aí, o que você vai fazer? Vai pedir um empréstimo num banco? Como eu falei, acabam sendo muitas vezes estas as primeiras soluções que aparecem na nossa mente. Outro ponto. E se você precisar ficar mais tempo sem trabalhar do que o esperado? Olha só, já vi gente ficar em benefício por mais de um ano. Até 2 anos já vi. E a sua reserva de emergência? Vai cobrir isso? Muitas vezes a gente faz uma reserva de emergência pensando em 6 meses, um ano. Às vezes algumas pessoas conseguem fazer até mais. Mas se extrapolar o prazo que você vai precisar dela, fatalmente vai prejudicar o seu processo de acumulação. Não é mesmo? Por que eu digo isso? Porque, veja só, se você estava acumulando com um determinado objetivo, pensando num determinado momento em que você iria atingi-lo, você tinha uma velocidade que você estava se conduzindo até ele a partir do investimento que você escolheu e da quantidade de dinheiro que você já tinha guardado.
Só que agora você acaba tendo que tirar esse dinheiro para cobrir um risco que aconteceu. Então vai mudar a velocidade, pode ser que o tempo que você precise para alcançar se torne muito maior. E aí muito mais esforço pode te levar a ir atrás de uma outra renda que você nem precisaria. E aqui um outro ponto chave que eu coloco. A sua reserva de emergência ela foi pensada considerando a sua vida normal. Como é que a gente monta a reserva de emergência? Pensa aí. Lembra daquela continha? Quantos meses eu posso ficar sem trabalhar? Quantos meses os meus custos mensais podem ser cobertos pela reserva? Não é assim que a gente pensa para montar? Só que isso a gente leva em consideração o quê? Eu ganho R$ 1.000 por mês. Então, se eu quero ter uma reserva ali para um ano, eu vou ter R$ 12.000. Mas R$ 1.000 é a minha realidade normal. E quando acontece um imprevisto, e se eu tiver uma incapacidade temporária, perder algum movimento temporariamente, ainda que seja, isso não vai alterar a minha vida? Isso não vai introduzir alguns outros custos? Tratamento, deslocamento para fazer alguma fisioterapia, por exemplo, ou mesmo vou ter que pagar alguém para fazer a fisioterapia na minha residência, ou vou deixar de fazer alguma atividade que eu fazia. Eu buscava meu filho na escola. Eu vou deixar de fazer essa atividade. Alguém vai ter que fazer. Mas a minha esposa não pode, porque ela também trabalha. E aí? Ela vai conseguir colocar no horário dela ou de repente eu vou ter que pagar alguém para fazer isso também? Então perceba que os riscos eles acabam afetando a nossa vida de uma maneira fora do padrão. E é por isso que muitas vezes a gente acaba tendo problemas, mesmo que a gente tenha uma reserva de emergência. Os seguros, então, eles surgem como uma alternativa bem interessante de proteção. Eles não são a única ferramenta, mas são uma ferramenta que atende em muitos casos. Olha só, eles possuem coberturas que pagam, por exemplo, o valor diário da sua renda pelo número de dias que você passa internado. Então, por exemplo, se você tem uma renda de R$ 3.000, o que o seguro faz? Ele calcula, por exemplo, 3.000 dividido por 30 vai dar R$ 100. Então, se você passar 100 dias, aliás, 10 dias internado, o que vai acontecer? Ele vai pagar para você R$ 1.000. Tá? Ele vai pagar a sua renda proporcional àquele tempo. Mas essa renda eu vou usar para quê? Aí, exatamente para aquelas situações que eu falei. Muita gente pensa assim, não, mas isso aí eu não preciso de diária para tempo de internação porque eu tenho um plano de saúde. O plano de saúde vai cobrir a diária. Não, mas não é isso exatamente a função que ocorre no seguro de vida. Essa diária é justamente para te ajudar a custear essas necessidades adicionais que surgem sem que você tenha que tirar o dinheiro do seu salário ou da sua renda principal. Então, isso protege o seu processo de acumulação, porque concorda comigo, se eu não estou tirando do meu salário, se eu já tinha um hábito de poupar, por exemplo, R$ 200, R$ 300 por mês, e eu estou cobrindo esse custo excepcional aqui com esse outro valor, eu posso continuar colocando ali os meus 300 por mês. Entendeu só como é importante esse conceito de proteção e como o seguro se enquadra perfeitamente? Outra situação, eles pagam um valor para ajudar no seu tratamento, caso diagnosticado alguma doença grave. Caso você seja diagnosticado com alguma doença grave, existem algumas coberturas de seguro que, se isso acontecer, você recebe um prêmio que você estipulou, um valor financeiro que você estipulou. Tá? Então, vamos dizer que você fez uma apólice e estipulou que, caso você fosse diagnosticado com câncer, por exemplo, teria um prêmio, você receberia R$ 100.000, por exemplo. Então, esse dinheiro aí de R$ 100.000 vai te ajudar, eventualmente, com remédios,
com deslocamento para fazer tratamentos, né? Com adaptações que talvez você precise fazer na sua casa, ou no automóvel, enfim, ou na sua rotina de casa, por exemplo, contratar alguém para fazer algo que você era quem fazia. Então, perceba só como isso tem importância nessa proteção do patrimônio, porque quando você cobre esse valor com um valor que não estava ali no seu patrimônio, ou seja, você alavancou o seu patrimônio, você deu mais poder ao seu patrimônio, mesmo sem ter até aquele dinheiro disponível, você conseguiu evitar que o seu patrimônio fosse utilizado para cobrir esse risco. E aqui ainda tem outra situação, né? Ou mesmo um valor de indenização caso você fique permanentemente incapacitado. Então, são vários casos. Aqui, claro, você tem alguns apenas para a gente ver essa situação na prática. Mas existem outras coberturas possíveis. Aí, outro ponto é, tem um excelente patrimônio, mas você realmente prefere usar o seu patrimônio para cobrir esse imprevisto? Ou prefere mantê-lo intacto? Eu preferiria mantê-lo intacto. Se eu pudesse não usar, preferiria não usar. E se uma parcela significativa for consumida, sua família conseguirá facilmente se reerguer? Vamos pensar, né? Você estava de bem de vida, tinha um patrimônio excelente, mas aconteceu alguma doença, você precisou gastar uma boa parte daquele dinheiro num tratamento caro e, graças a Deus, sobreviveu a esse tratamento. Quais as consequências para a sua família? Financeiras, falando. Claro, a bênção maior aí é a sua sobrevivência. Mas as consequências financeiras, você talvez vai ter que se adaptar a um outro patamar de vida e a sua família conjuntamente também. Não é mesmo? Então, são situações que, se você pudesse evitar não utilizar o seu patrimônio, não seria melhor? As alternativas são as mesmas anteriores. A diferença grande aqui é que você blindou o seu patrimônio. É a chamada blindagem patrimonial. E você evitou, assim, consumi-lo durante o imprevisto e arriscar a segurança financeira da sua família. Tenha um plano de saúde, é outra questão que muita gente às vezes pensa. Mas olha só, você tem um papel nas rotinas do seu lar. Quem irá substituí-lo? Então, tudo bem, você está internado ali, de repente, você vai passar aqueles dias no hospital e o hospital vai cobrir aquela internação perfeitamente. Mas e os impactos sobre a rotina da sua família? Ah, é a sua esposa que vai estar ali com você, mas se a sua esposa está ali e você está ali no hospital, quem vai cuidar dos seus filhos? Ah, não, minha família vai me ajudar. Perfeito. Mas de repente, a sua família, todo mundo tem carro, você de repente não vai ter que ter um gasto adicional para o transporte da sua família, ou um gasto de repente para acomodar melhor a sua família em casa, né? Ou alguma necessidade extra ali daquele momento, contratar uma diarista, alguém que possa cuidar melhor da casa, porque de repente seus pais que vão ficar com as crianças já são idosos. Então perceba como são vários aspectos. Você conseguirá reorganizar a rotina da sua família sem correr em novos gastos? Tem muito a ver com o que eu falei no primeiro ponto. Será que você vai conseguir se reorganizar a rotina da sua família, na sua ausência ali enquanto está internado, ou da sua esposa também enquanto está com você, nesse período, sem ter nenhum gasto adicional? Os planos de saúde cobrem muitos procedimentos, mas e se o que você precisa não estiver coberto? Já pensou nessa possibilidade? Pode ser que você precise de um tratamento que não esteja disponível no Brasil, inclusive. Que é a próxima pergunta. Se você precisar de um tratamento no exterior, olha, particularmente, eu já vi casos de gente muito próxima a mim que precisou vender apartamento, vender carro,
e morar com a família de novo, né? Isso já tendo a sua própria família, porque precisou custear para uma doença rara, um tratamento em que não havia cobertura dos planos de saúde no Brasil, não havia cobertura de medicação adequada nas farmácias, né? Era necessário comprar remédio fora. Então veja só o que essa pessoa passou para conseguir se reestruturar. Teve que passar por situações bem complicadas. E aí, por isso, eu reforço, por já ter visto também situações práticas como essa acontecerem, o quanto o planejamento familiar é importantíssimo e principalmente alinhado com uma estratégia de proteção patrimonial. E aí, olha, só reforçando, um seguro de vida possui coberturas, inclusive que pagam um prêmio na ocorrência de diagnóstico de doenças graves. Eu já comentei com você isso, mas apenas reforçando o quanto isso é importante em situações como essa. Mesmo que não seja uma doença grave, pode ser que você seja ali, consiga, no caso, utilizar uma cobertura adequada para o seu cenário. Tá? E existem também indenizações por incapacidades permanentes. Tá? Caso você tenha ali uma situação que precise de uma adaptação que perdure para o resto da sua vida. Né? Então, é fundamental realmente ter esse pilar em conjunto com tudo que a gente falou aqui. E olha só, eu não tinha falado, porque existe justamente, e eu coloquei isso aqui propositalmente, a ideia de que seguro de vida só te ajuda, ou melhor, só ajuda a sua família depois que você falece. E a gente viu aqui 3 situações anteriores em que a sua família foi beneficiada e você também. Mas, falando do que é o ponto, né, tradicional de seguro de vida, e se você vier a falecer? Tem alguns pontos aqui que geralmente as pessoas não pensam. Olha só, mesmo que você tenha um excelente patrimônio, a sua família terá recursos para custear o inventário? Olha só, esse ponto aqui é muito importante, porque veja bem, a sua família muitas vezes acumula um patrimônio significativo, esse patrimônio está no nome de alguém da sua família, seu esposo, a sua esposa, só que de repente essa pessoa vem a falecer, e o que que acontece? Você não vai ter acesso a esse patrimônio imediatamente. E talvez, dependendo de quanto seja o volume desse patrimônio, imóveis, investimentos, talvez você não consiga ter acesso porque não tem recursos para custear o inventário. Os inventários sem conflito, estou falando disso um pouco abaixo, eles levam em torno de 3 meses. Até aí pode ser pouco, né? Mas com conflito pode levar anões, não, ali está anões, né? Na verdade são anos, né? Então pode levar anos. Você já pensou esse impacto sobre a sua família? Você não ter recursos, a sua família não ter recursos para bancar, que eu coloquei ali, ó, custo 15 a 20% do patrimônio. Imagina, se o patrimônio, por exemplo, é um patrimônio de mais de R$ 1 milhão, a gente está falando que você teria que ter 150, a sua família teria que ter 150 a 200 mil só para custear o inventário. Você diz, mas isso está nas minhas aplicações. Só que ela não terá acesso a isso. Então, como fazer? Você já pensou sobre isso? Como a sua família vai se conduzir, se reorganizar depois da sua partida? É bem complicado, né? E aí, por isso que eu coloquei esse ponto abaixo. Enquanto o inventário não se resolve, a sua família tem recursos suficientes para se manter segura e confortável? Imagine, se a sua família ficar 3 meses, é um cenário. Mesmo assim,
ela tem recursos suficientes para se bancar 3 meses sem a participação dos seus investimentos, ou da sua renda, ou da renda dos seus investimentos, é um ponto a pensar, não é mesmo? E aí, olha só como o seguro também é um ponto muito importante para esse processo. Um seguro de vida costuma disponibilizar os recursos em até 5 dias. Os investimentos imóveis entrarão em inventário e não poderão ser movimentados enquanto ele perdurar. Não há imposto de renda sobre o benefício e nem imposto sobre transmissão causa-morte, porque seguro de vida não é considerado herança. Então veja só, por que isso é importante para a proteção patrimonial, né? Porque, vamos dizer, a gente está olhando sempre o núcleo familiar como um todo. Se a sua família, tudo bem, que maior parte ali do seu patrimônio esteja no seu nome, tem um patrimônio menor no nome da sua esposa ou do esposo, enfim, né, tanto faz. Mas vamos dizer que esse patrimônio maior está no nome seu, né, e você falece. Quem fica vai conseguir se manter durante quanto tempo sem a participação do seu patrimônio? Essa pergunta que é a pergunta-chave. E aí, quando eu faço essa pergunta, vem a questão da proteção novamente. Por quê? Porque se eu tenho esse seguro disponibiliza o recurso, eu não vou ter que disponibilizar recursos para cobrir esse período em que a gente precisa recuperar o nosso núcleo familiar. Então perceba que a sua família não vai precisar usar os recursos, de repente, recursos menores do que os que estariam no seu nome. Ela não vai ter que se desfazer desses recursos, se desfazer desse patrimônio, para conseguir se manter enquanto não tem acesso ao seu patrimônio. Ou mesmo para custear o acesso, que seria o processo de inventário. Então, o seguro de vida, muitas vezes, o que se faz? Você coloca ali como capital segurado um valor que consiga, pelo menos, manter o padrão de vida da sua família por um determinado tempo e coloca também ali o custo do inventário do seu patrimônio. Então, são 2 pontos que precisam estar cobertos minimamente por um seguro de vida. Claro que aí você pode pensar em outras coisas, né? Porque muitas vezes também o que acontece? A sua família, vocês ali, o núcleo, teve sonhos também. Uma viagem, uma festa de 15 anos para uma filha, né? Uma festa de aniversário para um filho. Então, muitas vezes esses sonhos aconteceram. E a sua família terá que se privar desses sonhos pela sua ausência, pela a fatalidade ocorrida? Não necessariamente, não é mesmo? Então, muitas vezes, o que as pessoas fazem também? Colocam esses sonhos, né? Estimam financeiramente quanto custam esses sonhos e embutem isso no prêmio do seguro. Tá? Aliás, no prêmio não, me desculpem, o termo incorreto. Né? Na verdade, embutem no capital segurado. Então, isso acaba trazendo também proteção patrimonial, porque, de repente, aquele sonho que seria realizado, de repente, por conta daquela ausência que ocorreu, a sua família não conseguiria mais realizar. Por quê? Porque mudaria o padrão de vida, teria sérios impactos ali a sua ausência. Ou pode ser que ela só conseguisse realizar tempos depois do que estava esperando, certo? Então a gente vê aí como a integração desses fatores é fundamental. Então, as minhas últimas palavras hoje, para justamente concretizar essa visão integrada de muitas coisas que eu já falei aqui,
é que a gente tem esses três pilares essenciais: a geração de renda, a acumulação e o gerenciamento de riscos, e que eles precisam ser vistos dessa forma. Acaba que muitas vezes a gente vê esses fatores sendo trabalhados isoladamente por aí. Ah, é alguém que te oferece uma previdência privada, mas isso está desconectado do restante. Você muitas vezes até rejeita, não, não quero uma previdência privada, porque, enfim, eu já faço meus investimentos, eu não quero gastar com isso, né? Ou, ah, não, não vou fazer um seguro de vida, porque eu não preciso de seguro de vida. Eu tenho dinheiro suficiente para arcar com os imprevistos da minha vida. E a gente viu que as situações não são bem assim. E aí, essa integração, olha só como é importante. A gente tem a geração de renda, que é quando a gente está produzindo de fato aqueles recursos, né, começando a guardar dinheiro. A maneira como a gente vai acumular esse dinheiro mais rapidamente, e aí, por isso, para acelerar o processo, a gente precisa de boas oportunidades de investimento, boas escolhas e previdência, tá? A gente conseguindo acelerar aqui, mais rapidamente a gente chega aos nossos objetivos, desde que a gente também tenha principalmente a nossa gestão de riscos, porque os imprevistos vão ocorrer, eles são parte da vida, não tem como a gente evitar, né? E muitas vezes, quando a gente vê esses imprevistos se materializarem, a gente já está numa situação muito complicada para tentar resolver, né? Então, o gerenciamento de riscos ele precisa permear todo esse processo, tá? Todo esse processo para que as coisas realmente funcionem da maneira que te permita chegar à independência financeira com segurança, que é o ponto principal aqui. A gente precisa ter essa segurança. A segurança de que, se a gente utilizar esses pilares da maneira correta, a gente conseguirá lidar com os imprevistos da melhor forma que for possível, a gente conseguirá se manter gerando renda, acumulando renda e realizando os objetivos, sejam eles apenas nossos ou da nossa família, estando a gente aqui ou não presente, né? Então, era esse recado que eu gostaria de dar hoje para você que está me assistindo. Eu agradeço muito a sua atenção. Eu coloquei aqui os meus contatos principais, tá? Luiz Dourado Dias Júnior, meu celular para o WhatsApp, Telegram, os contatos que vocês podem ficar à vontade para tirar dúvidas. Meu e-mail, tá? Do escritório Ação Brasil Investimentos, que é onde eu atuo como assessor. O e-mail também do Investe Agora Educação, tá? Que é justamente o site onde a gente está colocando uma série de cursos online, voltados tanto a finanças como a investimentos, e a gente está à disposição para continuar contribuindo com vocês.